Meus irmãos e minhas irmãs, muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estudamos o livro dos Salmos, um referencial de oração e adoração para o cristão. Hoje, na lição de número 6, estudaremos um chamado ao arrependimento. Nosso textuário está no Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Temos como verdade aplicada: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. O texto de referência para o nosso estudo é o Salmo 51, Salmo de Davi. O contexto histórico do Salmo 51 encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Lá retrata uma série de quedas morais do rei de Israel. Não somente isso, mas ele também nos mostra o caminho para a restauração, que é o reconhecimento do pecado, o arrependimento e a confissão. Certo dia, em tempos de guerra, Davi se encontrava à tarde passeando no terraço do seu palácio. De lá de cima, ele observa uma mulher se banhando. Seus olhos são atraídos para aquela cena. Logo, ele procura descobrir quem era aquela mulher. E mesmo sabendo que ela pertencia a um dos seus soldados, Davi manda buscá-la. Naquela noite, após ter cobiçado a mulher de seu próximo, Davi adultera junto com aquela mulher. Passa-se alguns dias, aquela mulher manda recado para Davi, dizendo estar grávida. A partir daquele momento, Davi começa a tomar atitudes em função de encobrir o seu pecado, de fazer com que ele não fosse descoberto. E a sua primeira estratégia é mandar chamar Urias, que estava no campo de batalha. Ao chegar no palácio, Davi conversa com Urias e lhe dá um dia de folga. Vai para casa, Urias, vai se lavar, se deitar com a sua mulher e amanhã você vem aqui no palácio. Mas Urias, que estava com o coração na guerra, ele não conseguiu ir para sua casa. Ele ficou ali na porta do palácio. No dia seguinte, Davi observa que Urias não tinha ido para sua casa. E aí ele tenta a sua segunda estratégia. Agora ele prepara um banquete e ele e Urias vão comer e beber. E naquela ocasião, premeditadamente, Davi embebeda Urias, na expectativa de que, tendo a consciência tomada pelo vinho, Urias ia para sua casa, mas isso não aconteceu. Desesperado então, Davi pega uma carta e manda por mão do próprio Urias ao comandante do exército. E o teor da carta era: coloque este soldado no lugar mais terrível da batalha e tire de trás dele todos os seus companheiros para que ele morra. E isso aconteceu. Urias morreu. Notem bem, meus irmãos. Primeiramente, Davi cobiça a mulher do próximo. Depois, ele adultera com ela. Por fim, ele toma ações para tentar consertar ou tentar encobrir o seu erro. E como um abismo chama o outro abismo, essas ações culminaram no assassinato de um soldado fiel. E o pior de tudo, que Davi estava tão cego espiritualmente que ele não conseguia enxergar o seu erro. Ele estava neutralizado pelo veneno do pecado. Ele estava insensível e agindo como se nada houvesse acontecendo. Para Davi, ninguém estava sabendo. Para Davi, os seus problemas já estavam resolvidos. Mas ele se esqueceu de que tem um Deus que tudo vê, aonde os olhos do profeta não vai,
aonde os olhos do pastor não vai, aonde os olhos do sacerdote não vai, aonde os olhos das pessoas não vão, os olhos de Deus estão em toda parte. Deus tudo vê, Deus tudo sabe e não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. E no último versículo do livro de 2 Samuel, capítulo 11, está escrito que o que Davi fazia não era bom aos olhos do Senhor, era mal aos olhos do Senhor. E agora, Deus providencia um meio para chamar a atenção de Davi e trazê-lo para a sua própria realidade. E o meio escolhido por Deus foi o ministério de Natã, o profeta. E agora Deus dá a Natã a missão de entregar ao rei uma palavra profética. Esta palavra denunciaria o pecado de Davi. Que missão complicada, até porque se tratava do monarca de Israel. Se Natã fosse mal interpretado, Davi poderia mandar matá-lo, ainda mais diante daquele quadro onde Davi estava terrivelmente apaixonado, cego, sendo guiado pelos seus instintos naturais. Já havia matado o próprio marido da mulher. Para mandar matar o profeta para encobrir o seu erro, não seria difícil. E o que me chama a atenção em Natã é a sua sabedoria. Deus tem os seus propósitos e antes de qualquer atitude, nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus. Natã sabia que o propósito de Deus era a restauração de Davi. Você, como profeta de Deus, precisa de compreender que por mais dura que seja a mensagem, a vontade de Deus é o arrependimento. Que por mais dura que seja a palavra de Deus direcionada a alguém, a vontade de Deus, o propósito de Deus é que essa pessoa se arrependa. Se a mensagem foi pregada e houve arrependimento, ali foi realizada a vontade de Deus. A consciência disto é muito importante, porque vai responsabilizar o profeta em como entregar a mensagem. Não é apenas um pronto falei, não é apenas um desabafo, não é apenas falar, mas é entregar uma mensagem divina ao pecador que ele tanto ama. Pensando numa estratégia de ter sucesso na entrega da mensagem, Natã tem uma ideia fantástica. Conhecendo Davi, o seu perfil e o seu senso de justiça, Natã elabora uma parábola que, em suma, era um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. Recebeu em sua casa um hóspede e, ao invés de pegar uma das suas ovelhas para servir ao hóspede, ele vai até o vizinho que tinha apenas uma ovelha, rouba aquela ovelha para servir ao seu hóspede. Imediatamente o senso de justiça de Davi aflorou e ele bradou: este homem tem que morrer. Naquele momento, Natã percebeu que Davi estava pronto para receber a mensagem de Deus. Ele não titubeou e disse: este homem és tu, ó rei. E aí ele relata o acontecimento do pecado de Davi. Naquele momento, a palavra de Deus, que é mais afiada do que uma espada de dois fios, ela penetrou no mais profundo de Davi. E Davi caiu em si, tomando consciência do seu pecado. Doravante, Davi começa a percorrer um caminho de arrependimento. Neste caminho, Davi começa a fazer uma autoanálise da sua vida e ele começa a pontuar os efeitos desastrosos e maléficos do pecado na sua vida.
ele passa a entender e a expor que a amargura, a angústia, a dor que ele sentia por dentro era fruto do seu pecado. A culpa estava apodrecendo os seus ossos. E uma vez reconhecendo isto, ele parte para a confissão. Ele pede: tem misericórdia de mim, ó Deus. Me perdoa, lava as minhas iniquidades, purifica-me das minhas transgressões. Davi sabia que ele não conseguiria mais acertar o seu erro. Urias estava morto, não tinha mais volta. Tudo que ele tinha feito não tinha conserto. Ele sabe também que não adiantava ele oferecer sacrifícios. Ele sabia que agora ele dependia única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Ele mesmo fala: se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria sacrifício, mas o Senhor não se agrada de sacrifício. Aliás, o sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado. Por isso, Davi se rasga por dentro. Ele contrita o seu coração, ele quebranta o seu coração. Ele se humilha diante de Deus, suplicando a sua misericórdia e o seu perdão. Ele pede para Deus lavá-lo com hisopo. Olha que coisa linda e extraordinária. Ele entendia que aquele sangue derramado pelos sacerdotes no sacrifício não tinha condições de purificar o seu pecado, mas havia algo superior a isto que poderia purificá-lo por dentro. Davi já estava clamando pelo sangue da nova aliança, pelo sangue de Jesus. E nesta oração, Davi faz alguns pedidos. Primeiro, ele pede para conhecer a sabedoria de Deus. Por que ele pede a sabedoria de Deus? Muito simples. Com a sabedoria de Deus, ele saberia lidar com as circunstâncias, até porque dali para frente ele passaria a viver as consequências dos seus pecados. Muita atenção! Deus nos perdoa de todos os nossos pecados. Deus tira de nós o efeito da culpa. Deus nos purifica, nos santifica, Ele nos faz ficar alvos mais do que a neve. Ele tira de sobre nós toda a condenação oriunda do pecado. No entanto, as consequências, elas são vivenciadas por nós. Por isso que Paulo escreveu aos irmãos Gálatas: não erreis. Aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Dali por diante, Davi teria que conviver com alguns problemas que eram as consequências do seu pecado. Ele ficou desmoralizado dentro de casa, a sua família e os seus filhos passaram a viver em conflitos, ele ficou desmoralizado no reino, entre os seus soldados, junto ao seu comandante do exército. Uma série de problemas começaram a ser vivenciados por Davi, de modo que ele sofreu consequência deles até na hora da morte. Por isso que Davi pede: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa administrar esta situação. Davi também pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi está reconhecendo a capacidade de Deus de nos dar um novo coração. Davi está reconhecendo a capacidade de Deus de fazer um caminho reto para a nossa vida. Não importa qual seja a profundidade da queda do ser humano, o Senhor pode criar nele um coração novo e dar-lhe um espírito reto. Davi ainda pede:
não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Davi tinha temor. Davi expressa aqui o temor que ele tinha de ser lançado para fora da presença de Deus. Muita gente entra e sai da igreja e pensa que este poder de decisão está em suas mãos. Negativo. Quem nos mantém na presença, quem nos mantém na casa de Deus é Ele mesmo. E está escrito que aquele que usa de engano não permanecerá diante dos meus olhos, diz o Senhor. No Salmo 1 está escrito que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Por ter cometido impiedade, Davi entende que ele estava correndo sério risco de ser lançado fora da presença de Deus. Então ele pede: não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Mais uma vez aqui nós vemos o quão Davi estava em um outro nível. Davi fala aqui do Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado sem medida, mas Davi já havia desfrutado da alegria do Espírito Santo. Por isso ele ainda continua pedindo: torna a dar-me a alegria da tua salvação. O salmista já tinha experimentado esta alegria e ele pede para Deus: dá-me novamente esta alegria. E ele faz um compromisso com Deus, dizendo: e eu ensinarei aos transgressores a tua lei. Ou seja, aqueles que caírem em transgressão e pecado ouvirão o meu testemunho e saberão que Deus pode restaurar o homem caído. Este salmo é a expressão da dor, da angústia e da tristeza de Davi após cair em si e reconhecer o seu pecado. E por fim, ele afirma: depois que todo esse processo de restauração acontecer dentro de mim, que eu estiver purificado, que eu estiver sarado, justificado, santificado, perdoado pelo Senhor, aí sim, aí eu vou no templo, eu vou no tabernáculo, eu vou no lugar onde está a arca do Senhor, eu vou no ajuntamento do povo e ali eu oferecerei sacrifícios de louvor a Deus. Aí eu vou poder matar ovelhas, eu vou poder oferecer ofertas de cereais, eu vou poder cantar, eu vou poder dançar, eu vou poder tocar a minha harpa e o Senhor vai receber o meu louvor. Por isso, ele inclui nesta oração sua Jerusalém. Ele pede para que Deus abençoe Jerusalém. E o que é essa Jerusalém hoje? Essa Jerusalém hoje é a casa de Deus, é o povo de Deus. Quantas pessoas, quando transgridem e pecam contra o Senhor, ao serem exortadas pela igreja ou por uma de suas lideranças, ao invés de tomar a mesma postura de Davi, de se humilhar, de confessar o seu pecado, de se arrepender para que possa ser restaurado, eles preferem sair da casa de Deus, eles preferem abandonar a igreja, eles preferem culpar a igreja pelas suas desgraças. Mas Davi fez justamente o contrário. Ai de mim se não fosse a casa de Deus, ai de mim se não houvessem profetas, ai de mim se eu não fosse corrigido pelo Senhor e esta correção não viesse até mim por meio dos meus irmãos. Então ele ora para que a casa de Deus continue em pé, para que Jerusalém seja abençoada, que Deus abençoe a nossa igreja, que na nossa igreja haja profetas de Deus, haja exortação, haja disciplina, haja repreensão, haja tudo aquilo que a gente precisa para estar no caminho reto e estar preparado para o encontro com Deus. Concluindo a nossa lição, não existe coisa mais triste e mais pesada para ser carregada do que a culpa. A culpa
ela tira a nossa alegria, tira o nosso sono, tira a nossa paz, ela nos faz secar por dentro. E esta tem sido a realidade de muita gente. Mas a boa notícia é que você não precisa de carregar culpa. A boa notícia é que você pode ser livre agora mesmo do peso do pecado. A boa notícia é que você tem um advogado fiel. E se você confessar a Ele os seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a injustiça. Ao terminar esta aula, você pode falar com Deus, confessar a Ele tudo aquilo que te incomoda e pedir a purificação, pedir um coração novo e um espírito reto. E o Deus que perdoou Davi, livrando-o da morte e da culpa, Ele também te fará desfrutar de uma nova vida, cheia de paz, de alegria e renovo espiritual. Deus te abençoe.